Bom dia, paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em João, capítulo 3, versículo 16 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas mais que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus por essa palavra em português, mas eu leio aqui na minha Bíblia em espanhol. E quando eu estava lendo, aqui Jesus estava falando com Nicodemo, né? Nicodemo, que era um mestre judeu e que conhecia a palavra até esse então que eles tinham. E ainda assim, Nicodemo não conseguia entender o que Jesus estava falando para ele. Mas nós hoje temos a história completa do que Jesus estava falando aqui. E desde o momento que ele veio aqui nesse mundo, que ele morreu por cada um de nós, e quando olhamos para a cruz, quando olhamos para Jesus, não tem como essa luz nos afetar, não nos afetar, não tem como. Algo tem que ser gerado em nós, se verdadeiramente acreditamos, como diz aqui a palavra do Senhor, que não tem condenação para todo aquele que acredita nele. Amém? Glória a Deus. Diz, mas todo aquele que não crê, ele já foi condenado. Eu creio que nós crentes que estamos aqui escutando a palavra e que lemos a palavra, nós fomos salvos, somos salvos. E só que não termina aí a palavra de Jesus. Jesus falando aqui. E fala, esta condenação se basa no seguinte fato. A luz de Deus chegou ao mundo, Jesus veio ao mundo. Mas a gente amou mais a escuridão que a luz, as pessoas. Por isso rejeitaram a ele. E fala porque as ações das pessoas eram maus, eram ruins, eram pecaminosas. Então não tem como nós falar que acreditamos em Jesus e nossas ações vão pela outra rua da maldade e dos frutos que não tem nada a ver com o Espírito. Então tem que gerar algo em nós, esse acreditar em Jesus. Não é possível que nós, como crentes, fiquemos calados e escondidos, porque diz que todo mundo que faz o mal odeia a luz e não querem ficar perto dela, ficar perto da luz, porque temem o quê? Que seus pecados sejam descobertos. Então, quando uma pessoa está pecando, ou seja, o pecado, a prática do pecado, não o erro.
A gente pode errar e na hora o Espírito Santo, nossa, eu cometi um erro, não era assim, perdoa, me perdoa, enfim. Mas na prática do pecado. Por quê? Porque a pessoa fica oculta, não quer ser descoberta. E isso também acontece no meio cristão, muitas vezes. Quando a pessoa, você deve ver, quando a pessoa, eu não quero que minha mão fique aqui, mas está doendo. Quando uma pessoa comete pecado, a primeira coisa que ela faz é sair da igreja. Mas é errado, porque quando você comete um erro, quando você está pecando, mesmo que seja pela sua própria vontade, o melhor lugar que você tem é perto de Jesus. E onde você vai encontrar Jesus? Nas pessoas que têm Jesus em seu coração, na igreja. Então, nesses momentos é quando você mais tem que buscar de Deus. Mesmo aí na prática do pecado, mesmo você se afundando, fique perto de pessoas que têm Jesus em seu coração, que podem te ajudar, que podem te levar aos pés de Jesus, à cruz de novo, a restaurar a tua vida. Dice, o texto continua, dice, mas os que fazem o correto ficam perto da luz. Por quê? Porque para que outros vejam que eles estão fazendo o que Deus quer. Então isso vemos sempre. Quem anda pelo caminho correto não tem nada que ocultar, porque ele está fazendo a coisa certa. Mas quando a gente peca, quando a gente erra, quer ficar longe. Quer ficar longe da igreja, quer ficar longe dos crentes, das pessoas. Mas não deveria ser assim. Você pode ter um lugar seguro para te ajudar na tua dificuldade. Qualquer seja essa debilidade, esse pecado, fique perto de pessoas que podem te ajudar. Fique perto da igreja. Não importa como você esteja. Lá você vai achar a palavra que vai te confrontar muitas vezes, mas que vai te restaurar, que vai trazer perdão para você, se você se arrepender, se você ficar constrangido, se você ficar arrependido. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Você que é luz, que está andando no caminho certo, continue sendo luz, onde seja. Você não está para julgar ninguém, você está para ser luz, trazer a verdade de Jesus nas pessoas. Quem julga é o Senhor. Você só é um mensageiro, uma luz no meio da escuridão. Então, seja luz. E você que está andando por um caminho que não é correto, busque a luz, porque aí você vai achar salvação e perdão de seus pecados. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia.